Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse quarto trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema O Começo de Todas as Coisas. Estudos sobre o livro de Gênesis. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Claudionor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título Melquisedeque abençoa Abraão. O texto áureo da lição, que está em Gênesis 14:19, diz assim: E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E a verdade prática diz: a bênção de Melquisedeque não se limitou a Abraão, mas alcança todos os que recebem Jesus Cristo como sacerdote eterno. Glória a Deus. Então nós vamos ver nesta lição falando sobre dois personagens importantes, muito importantes na Bíblia. Melquisedeque, que aqui é chamado de sacerdote, e esse sacerdote é um sacerdote diferente dos outros sacerdotes que aparecem na Bíblia. Nós vamos ver aí coisas interessantíssimas sobre Melquisedeque. Nós vamos ver que Melquisedeque aparece de repente, como na Bíblia aparece Jetro, aparece Jó, aparece aí Noé, aparece Enoque. Então são homens que têm profunda intimidade com Deus, apesar de não serem ainda israelitas, né? No futuro nós vamos ver aí falando dos israelitas, mas aqui, antes de se formar o povo israelita, que vai descender aí de Abraão, então fala desses homens que tinham comunhão com Deus, inclusive Abraão, homens que ouviam a voz de Deus, que falavam com Deus, que tinham intimidade com Deus. E dentre esses que de repente aparecem e que são sacerdotes e que são monogâmicos, embora não são do povo israelita ainda, esses dois se destacam aí como sacerdotes. O Jetro, que era sogro de Moisés, isso mais para frente. Mas aqui, já no início então da humanidade na terra, se destaca então esse sacerdote Melquisedeque, que muito provavelmente aí um homem que servia continuamente a Deus, era rei de uma cidade chamada Salém, que nós vamos ver que é a mesma Jerusalém, depois vai se tornar Jerusalém, e então ele exercia a dupla função de rei e de sacerdote. Então nós vamos ver que ele é um tipo de Cristo. Ele não é o Cristo, mas aqui ele está como se fosse aí fazendo o papel de Cristo no Antigo Testamento. Então nós podemos dizer que Cristo estava em Melquisedeque, que veio abençoar Abraão. Então nós vamos ver mais detalhes sobre isso dentro da lição. Vamos ver aí então a leitura bíblica em classe. Está aí em Gênesis 14, de 12 a 20, que diz assim: Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, morreu, irmão de Escol e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele,
no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então nós vemos aí que Abrão estava ocupado numa guerra que ele teve que fazer com 318 funcionários dele, e eles foram então atrás de um exército que havia então levado Ló, sua família, e também muita gente da cidade ali de Sodoma, onde Ló morava. Então eles levaram cativos, subiram ali até perto de Damasco, na Síria. Então você vê aí no mapa, saindo lá de Sodoma cá embaixo, subiram levando esse povo. E Abrão os perseguiu. Abrão ainda era Abrão, não era Abraão ainda, porque não tinha feito aliança com Deus ainda. Então era Abrão. Então ele ainda não era pai de nações. O nome de Deus ainda não estava no nome de Abrão. Ele ainda ia fazer aliança com Deus, não tinha feito ainda. Então era Abrão o nome dele ainda. Depois é que ele vai se tornar Abraão, que infelizmente na nossa língua não tem o H, mas nas outras línguas tem esse H importante, que é o H que vem do nome de Deus. Quando eles vão fazer aliança, então Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Então aqui, Abrão então persegue esse exército, recupera o seu sobrinho Ló, aqui chama de irmão, porque era costume chamar. Então era meu irmão, porque é meu parente. Então ele traz de volta o seu sobrinho Ló, sua família e aqueles que haviam sido prisioneiros, e ainda as riquezas que aquele exército tinha levado, ele traz tudo de volta. Então quando ele chega, quando ele retorna, aí ele tem um encontro com esse rei sacerdote, que é Melquisedeque, que morava, que era rei onde? Na cidade de Salém, que mais tarde se tornou Jerusalém, a cidade de paz, né? Ele era rei de justiça, rei da paz. Então ele representa aí Deus. Aí diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então era um sacerdote que apresentava a Deus sacrifício, que fazia altar a Deus, que tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus. E era o que? Aqui ele era de Canaã, morava em Canaã. Então é muito importante entender isso. Veja só que várias pessoas se destacaram antes de se formar o povo israelita, se destacaram tendo comunhão com Deus. Então nós vimos aí vários exemplos, né? Então vemos aí Jó, vemos aí no Antigo Testamento várias pessoas, como aí Jetro, né? Nós vamos ver, antes tinha aí Enoque, Noé. Então, pessoas que destacaram. O próprio Abrão, que morava antes lá na Mesopotâmia, que morava lá antes onde era o Iraque, depois mudou para Harã, depois é que veio para Canaã, que Deus o mandou vir. Então aí que ele vai conhecer Deus realmente, e vai fazer uma aliança com Deus, sua vida vai ser mudada, transformada completamente, e ele se torna então o pai dos que nós chamamos hoje judeus. Todos descendem de Abrão, que antes chamava Abrão, depois fez aliança com Deus e se tornou Abraão. Então aqui nós vamos ver que esse sacerdote rei aí, ele abençoa Abrão. Então olha só, já é Deus, na sua primeira bênção a Abrão, e logo depois Deus vai fazer uma aliança com Abrão, uma aliança completa. Essa é a primeira.
O que esse rei sacerdote aí traz? Para fazer uma aliança, a primeira coisa é fazer uma refeição juntos. E nessa refeição tem que conter dois elementos, o pão e o vinho. Então olha só, já era costume isso. Quando se trazia pão e vinho, já se sabia, vamos fazer uma aliança. Então aí já era o início de uma aliança que Deus estava fazendo com Abraão através de Melquisedeque. Então nós podemos entender que Cristo estava em Melquisedeque fazendo aliança com Abraão. Então veja que Abraão já tinha sido então ajudado por Deus naquela batalha. Então já era a primeira providência de Deus, a primeira proteção de Deus com Abraão depois do seu chamado. Ele primeiro chama, né, diz para Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Sai daí da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele diz que vai dar a Abraão, ele faz promessas para Abraão, que vai dar uma terra para ele, que ele será pai de multidão. Então ele promete. E falta agora fazer uma aliança e depois o que? Cumprir essa aliança. Então é uma convivência, muitos anos de convivência com Deus. E aí Deus faz promessas e durante essa convivência Deus vai cumprindo. Porque é na caminhada com Deus que Deus vai cumprindo todas as promessas que Ele tem na vida de alguém. Então é na sua intimidade, na sua amizade, na sua comunhão. E Deus vai cumprindo, Deus vai se chegando para aquele que vai se chegando para Ele. Quanto mais você se chega para Deus, quanto mais você se entrega para Deus, mais Deus vai ocupar então nossa mente, nossa vida e vai nos conduzir dentro daquilo que Ele tem planejado para nós. Então na lição de hoje nós teremos aí as seguintes partes. Primeira parte, Melquisedeque, rei de Salém. No tópico 1, rei de Jerusalém. Tópico 2, sacerdote do Deus Altíssimo. Tópico 3, figura de Jesus. Na parte 2 nós temos aí Abraão, o gentio. Tópico 1, o pai da nação hebraica. Tópico 2, o pai dos crentes. Na parte 3 nós temos aí a ocasião da bênção. No tópico 1, objetivo da visita. No tópico 2, a autoridade de Melquisedeque. No tópico 3, a simbologia da visita. Vamos ver então a introdução, que diz assim: a história de Melquisedeque é tão breve que o autor sagrado pôde narrá-la em apenas 3 versículos. Gênesis 14, de 18 a 20. Aliás, nem biografia possui o misterioso homem. Sabemos apenas que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Se a história é pequena, a teologia é grande. A importância de Melquisedeque faz-se plena com a encarnação de Cristo que, desde o Calvário, exerce o seu sacerdócio junto ao Pai. O rei de Salém entra em cena quando sai ao encontro de Abraão, que vinha de uma renhida batalha para libertar a Ló, seu sobrinho. E ali na antiga Jerusalém, abençoa no patriarca toda a nação israelita. Nesta bênção, você também foi incluído. Então nós vamos ver que apesar de só 3 versículos aí no livro de Gênesis falar sobre Melquisedeque, mas a Bíblia desenvolve toda uma teologia dentro desse nome Melquisedeque, sacerdote e rei, e vai dizer para nós lá no Novo Testamento muita coisa a respeito de Melquisedeque. E vai dizer muita coisa a respeito do próprio Jesus Cristo, que agora ele não é um